Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24, versículo de número 12, diz o seguinte: E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Amém? Igreja, esse texto que nós acabamos de ler é uma oração que o servo de Abraão faz, porque Abraão dá uma ordem para ele. Abraão fala assim: vai lá para as terras onde habita o meu irmão e busque uma mulher dentre as filhas dele, para que seja a esposa do meu filho Isaque. E ele fala assim: como que eu vou lá e vou arrumar uma mulher para casar com seu filho? E Abraão fala: vai, e o Deus que eu sirvo vai te direcionar e vai te dar o entendimento necessário para que você consiga cumprir essa ordem, cumprir essa determinação minha. E então esse servo pega os seus jumentos, toda a sua tralha para uma viagem, porque naquela época viajava-se a pé ou com animais, e sai naquela caminhada e chega nas terras do irmão de Abraão. E a hora que ele chega lá, ele vê algumas mulheres pegando água em um poço, e ele faz esta oração. Ele fala: ó Deus, ó Senhor, Deus do meu patrão, no caso, Abraão, dá-me um bom encontro, ou seja, que eu possa cumprir aquilo que foi me dado, que eu possa fazer aquilo que me foi dado. E se você continuar lendo um pouquinho para baixo, ele fala assim: a mulher que eu pedi para me dar água, e ela descer o seu cântaro, e der de beber a mim, e oferecer aos meus animais, será a mulher que o Senhor escolheu para o meu servo, para o filho do meu patrão, Isaque. E aí, não sei se todos conhecem essa história. Ele chega para uma moça belíssima, a mais bonita de todas lá, chamada Rebeca, e ele pede para que ela desse água para ele. Ela rapidamente desce o cântaro dela lá, que é uma bacia de água, hoje nós conhecemos por balde, e dá de beber para aquele servo. E ele pede também para os animais. Ela fala: eu vou dar de beber para os seus animais até que todos se saciem. E ela enche ali o coxo, para que os camelos bebessem, e ela volta a pegar mais água. E então ele revela aquilo que ele havia orado, aquilo que ele havia pedido, e a forma que ele tinha pedido para que o Senhor desse um sinal. E a Bíblia fala, você pode ler ali, que ela aceita ir com ele até as terras de Abraão. O tio de Isaque, no caso, o irmão de Abraão, libera ela para ir. E não sei se todos vocês conhecem a história, mas a Bíblia fala que Isaque, vendo ela vindo de longe, ele já se apaixonou por ela, ela já se apaixonou por ele, e foi o que nós conhecemos hoje por, acho que eles tiraram essa expressão da própria Bíblia, amor à primeira vista. Um viu o outro e se apaixonaram, e aí nós conhecemos toda essa história. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero falar com vocês nesta noite, é sobre a oração deste homem: Senhor, hoje, dá-me um bom encontro. Igreja, nós nos encontramos com muitas coisas. Nós nos encontramos com amigos de trabalho, hoje nós nos encontramos entre irmãos. Nós sempre estamos nos encontrando com alguém. Hoje não é uma prática tão costumeira no nosso meio, mas quem aqui não se encontrava sempre com o mesmo motorista de ônibus? Alguém já teve essa experiência? Toda vez que ia pegar o ônibus era o mesmo. Ele já te chamava até pelo nome, ou vocês até trocavam uma ideia, porque era sempre a mesma pessoa. Na minha época, eu sou mais velho, tinha o cobrador, não era assim? Sentava ali perto do cobrador, ficava conversando com ele.
Todos os dias você encontrava com aquela pessoa, todos os dias você tinha aquele encontro com aquela pessoa. E igreja, muitas vezes, nós temos nos encontrado com muitas pessoas, nós temos tido encontros com muitas pessoas, em muitas situações, mas nós temos que pedir um bom encontro com Jesus. Nesta noite nós temos que ser ousado, igual esse servo de Abraão, e dizer: Senhor, dá-me um bom encontro com o teu filho, que eu possa ter um bom encontro com Jesus. E não estou dizendo só hoje. O que ele precisava, igreja, era achar uma esposa para o filho do seu patrão. Era só aquilo que ele precisava. Então ele precisava só daquele dia, daquele encontro. Ele precisava somente encontrar aquela mulher do qual o seu Senhor lhe encarregou de fazer. Mas nós precisamos todos os dias nos encontrar com Jesus, para suportarmos o dia mau, para suportarmos as nossas fraquezas, para suportarmos as cargas diárias que o inimigo impõe sobre as nossas vidas, para suportar as dificuldades da nossa carne, para suportar este calor infernal que está nos acometendo. Igreja, todos os dias nós precisamos de um bom encontro. Todos os dias nós precisamos ter um encontro com Jesus, para podermos alcançar algo maior, algo melhor. Mas muitas vezes nos encontramos com o motorista do ônibus, nos encontramos com o colega de trabalho, nos encontramos com amigos, com familiares, com vizinhos, mas não temos um encontro diário com Cristo. Não temos um encontro diário com aquele que pode mudar a nossa história. Aí ficamos nervosos, ansiosos, depressivos, angustiados, porque nós somos limitados. E quando nós temos esse encontro diário com Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita a passar pelos momentos difíceis, a passar pelos momentos complicados das nossas vidas, a passar por aquelas histórias que muitas vezes nós não queremos passar. História bonita igual na Bíblia, onde você lê começo, meio e fim e vê que deu tudo certo. Agora escrever a própria história é difícil, não é fácil. Mas se nós tivermos um bom encontro, igreja, nós seremos abençoados, nós seremos guardados, nós seremos, como que eu posso dizer, ajudados. Mas ansiamos pelo encontro com o motorista do ônibus, porque acabou pegando uma amizade. Ansiamos pelo encontro com um amigo, com um colega de trabalho, e muitas vezes não ansiamos pelo encontro com Cristo, pelo encontro com Jesus. E por que muitas vezes isso, igreja? Porque não enxergamos, não o vemos. Muitas vezes não temos a resposta no horário que nós queremos, da maneira que nós queremos. Mas a Bíblia é muito clara, se você é cristão e você sabe disso, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Igreja, e eu acredito que quando você diariamente quer ter um encontro com Cristo, e pode ser no trânsito, pode ser no seu banho, pode ser num momento de devocional mesmo que você tira para orar, ou naquele momento rápido que você tira para falar com Jesus, Ele está ali para te ajudar, Ele está ali para te auxiliar, Ele está ali para fazer coisas grandes e tremendas na tua vida. Mas nós temos que querer este encontro, nós temos que, assim como esse servo de Abraão, Senhor, dá-me um bom encontro hoje. Senhor, que eu possa me encontrar contigo, que eu possa fazer a diferença, que eu possa ser achado pelo Senhor.
mas muitas vezes esse encontro pode ser em situações complicadas. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Todos os dias na viração do dia, ou seja, hora que está passando do dia para a noite, aquela tardezinha que nós chamamos, o próprio Deus descia dos céus e vinha até a terra e andava pela terra. E ele vinha ter um encontro com Adão e a sua mulher. Então todos os dias acontecia esse encontro, até que um dia Adão e Eva se esconderam, não quiseram ter este encontro, não quiseram estar na presença do Senhor. E por que eles não quiseram, igreja? Porque eles haviam desobedecido, eles haviam pecado, eles haviam comido da fruta da árvore proibida, e eles se esconderam. Por que muitas pessoas não querem ter este encontro com Cristo, igreja? Porque tem um pecado, tem algo a esconder e tem medo de ser exposto. Muitas pessoas não querem ter este encontro com Jesus, porque tem medo daquilo que pode acontecer, porque estão no erro, no pecado, na falha. Estão em algum tipo de dificuldade que o afasta do Senhor, e por isso não tem este encontro com o Senhor. Nós temos também em Gênesis 5, 24, um pouquinho para frente aí. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Diferente de Adão, que se escondeu de Deus, Enoque queria todos os dias ter um encontro com Deus. Enoque queria todos os dias andar com o Senhor. Enoque todos os dias ele tinha intimidade com Deus. Enoque, eu acredito, isso é uma coisa minha, que ele abdicou da sua vida, das suas vontades, desejos, daquilo que satisfazia a sua carne, para andar com Deus. Ele queria andar com Deus, todos os dias ele queria ter um encontro com Deus, todos os dias ele queria ter aquele encontro, todos os dias ele almejava, ao ponto de um dia Deus falar: vem comigo, vem comigo. E a Bíblia fala, ele não foi mais visto. Acredito que o mundo não merecia Enoque. Enoque foi uma pessoa que andou com Deus, foi uma pessoa que surpreendeu Deus, do tanto que ele queria ser devoto, que ele queria estar ali, que ele queria andar com Deus, do tanto que ele buscou e almejou aquilo, a ponto de um dia Deus o levar para si. Até a Bíblia fala aqui, né? Cadê? Qual que é o versículo? 24, né? Para si o tomou. Deus o tomou, o retirou da terra. Ele surpreendeu Deus com as suas ações, com a sua forma de agir, com a sua forma de se colocar, de se portar, a ponto de Deus falar: larga tudo isso aí e vem para cá. Eu quero estar com você também. Quero ter intimidade contigo. Diferente de Adão, que se escondeu por causa do pecado, por causa da desobediência, Enoque queria estar o tempo todo com Deus, queria todos os dias se encontrar com o Senhor, a ponto do Senhor o tomar. Igreja, hoje nós temos muitos afazeres,
muitas necessidades, muitos anseios. O que é anseios? Anseio vem da palavra ansiedade. Anseio deriva da palavra ansiedade. Coisas que muitas vezes nunca vão acontecer, igreja, mas nós ficamos remoendo. Igreja, isso é uma coisa que ataca todo mundo, até a mim. Tem vez que eu estou dirigindo o meu carro e começa a vir umas coisas na minha cabeça, uns negócios, eu começo a pensar, daqui a pouco eu mesmo falo, Senhor, repreendo esses pensamentos, porque eu nem sei se isso vai acontecer, e eu estou dizendo pensamentos bons, e também pensamentos ruins, porque a hora que isso acontecer, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu nem sei se vai acontecer, e eu fico anseiando aquilo, eu fico ansioso por aquilo, coisa que às vezes nunca vai se concretizar, mas o que o inimigo quer? O inimigo quer te distrair, para que você não tenha um encontro com Jesus, o inimigo quer distorcer, para colocar mágoas, receios no seu coração. Nós precisamos entender, igreja, que o inimigo, ele quer te esconder do Senhor, assim como ele escondeu Adão, através do pecado e da desobediência, e ele não quer que você seja igual a Enoque, que queria e tinha o desejo ardente no coração, de todos os dias andar com Deus, de todos os dias se encontrar com o Senhor. Igreja, todas as vezes que tem culto, a Simone sabe, eu morro de medo, mas a hora que eu pego o microfone e abro a Bíblia, eu falo, glória a Deus, estou aqui e vai dar certo, vou ministrar mais uma vez, vou pregar mais uma vez. Todas as vezes que alguém vem falar comigo sobre Bíblia, sobre igreja, sobre evangelho, sobre vida familiar, nossa, eu me sinto realizado. Quer falar de outra coisa? Às vezes eu até falo, mas se falar hoje em dia o que o povo mais entra no carro e fala é sobre o calor, né, as coisas, aí eu já entro, é final dos tempos, vai acabar com fogo, e já começo, e já tem que aceitar Jesus, tem que estar com Jesus no coração, porque senão vai todo mundo perecer aí. Tem que ansiar andar com o Senhor, igreja, ansiar estar na presença do Senhor. Vamos falar de mais um encontro, Gênesis 12, um pouquinho para frente aí, Gênesis 12, 1 e 2, um versículo muito conhecido, um capítulo na verdade muito conhecido. Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tem pessoas, igreja, que tem um chamado. Deus chama aquela pessoa, separa aquela pessoa. Não são todos, mas tem pessoas que têm um chamado, algo especial, algo que Deus preparou para aquela pessoa. E Abraão tinha um chamado de Deus. Abraão tinha uma incumbência dada por Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo. Vai para um lugar que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E Abraão teve que deixar tudo. Abraão teve que abrir mão de tudo. Quem conhece bem a história sabe que Abraão levou o seu pai, sim ou não? Quem conhece a história? Era para ele ir, mas ele levou o seu pai. E ele acabou ficando parado, acredita-se que 2 anos, porque ele levou o pai era muito de idade, não conseguia aquela caminhada no deserto, ele parou numa cidade, até o pai dele falecer, e quando o pai dele faleceu, aí ele continuou a jornada. Mas tinha um chamado, tinha algo que Deus tinha para a vida dele, para a vida de
Abraão. E muitos de nós, igreja, muitas vezes temos um encontro com Jesus e Ele tem um chamado especial para a sua vida. Ele tem algo para você fazer. E aí as pessoas ficam se escondendo, por quê? Porque estão fazendo de qualquer maneira. Ou estão fazendo relaxadamente. Ou como aquele rapaz que recebeu lá um talento e o enterrou. Tem um chamado de Deus, mas não estão fazendo nada. Enterraram o seu talento. E aí essas pessoas não têm um bom encontro. Por quê? Porque elas não estão cumprindo o chamado. Elas não estão obedecendo aquilo para o qual Jesus o capacitou. Igreja, quando você cumpre aquilo que Jesus determinou para a sua vida e te capacitou, e você sabe o que você tem que fazer, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Ele sabe que você precisa de uma casa, Ele sabe que você precisa de um carro, isso se você precisa. Ou se você paga aluguel, Ele sabe que você precisa do dinheiro para pagar o aluguel. Ele sabe todas as suas necessidades. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. E Ele vai suprindo cada uma delas. Ele vai abrindo portas em cada necessidade. Mas muitas vezes as pessoas, igreja, recebem Jesus no seu coração, têm até um bom encontro com Ele, são incumbidas de algo, capacitadas para fazer algo, mas não fazem. Se escondem o seu talento. E aí, como eu citei aqui a parábola dos talentos, aquele último servo que escondeu o seu talento e não cumpriu aquilo para o qual foi determinado, a Bíblia fala que Jesus chama ele de servo mau e negligente. Igreja, falar para mim e para a pastora Simone que você não sabe, que você não vai, que você não quer, que você não sente no coração, que você não tem paz em fazer, é tranquilo. E nós vamos falar amém, irmão. Obrigado. Agora eu quero ver falar para Cristo. Porque aquele homem fala para Cristo. Eu fiquei com medo e por isso não fiz. Aí Jesus fala, arranca o talento que ele tem. Porque aquele que tem e não faz, até o que tem lhe será tirado. Pode tirar o que tem. Dá para o que tem, 10. Porque aquele que tem e faz, lhe será acrescentado. Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma pedra e daquele lugar, e a pôs sobre a sua cabeceira. Deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei, e a ti a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar-te a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Uma história bem conhecida,
Jacó está fugindo do seu irmão, que tinha prometido que iria matá-lo. Por quê, igreja? Porque ele recebeu a bênção no lugar do seu irmão mais velho, o direito da primogenitura. Ele havia comprado lá atrás, com um guisado, que seu irmão estava com fome, e ele se vestiu como o irmão dele, com as peles lá, com a ajuda da mãe, enganou o pai, recebeu a bênção no lugar, e o irmão dele, Esaú, falou: meu pai morrendo, eu mato ele. E aí o pai, sabendo disso, mandou ele ir para Padã Arã e ficar lá um tempo até essas coisas se acalmarem. Igreja, muitas vezes esse encontro vai ser para ser um acerto com Deus. Muitas pessoas vão ter um encontro com Jesus para se acertar. Jacó foi um deles. Jacó enganou. Jacó roubou o direito de primogenitura lá no lugar do seu irmão. E agora ele estava diante do Senhor, e ele até batiza este lugar de Betel. Essa cidade se chamava Luz, onde ele estava, e ele então muda o nome dela para Betel, porque ele fala aqui a porta dos céus, né? Ele vê a escada lá, os anjos subindo e descendo. E muitas pessoas vão ter um encontro com Jesus para um acerto de contas, para pôr a vida em ordem. Aí, não sei se todos conhecem a história, Jacó vai para Padã Arã, fica lá anos na casa do seu tio Labão, trabalha por 20 anos, todo mundo lembra a história? Para poder conquistar Raquel. Aí ele é enganado, recebe Lia no lugar, aí trabalha para receber Raquel, e depois trabalha mais para poder, por causa do gado, do gado não, né, das ovelhas, para receber herança. 20 anos, e Labão muda o salário deles várias vezes, até que ele volta, e aí ele tem um encontro novamente com Deus, e aí Deus muda até o nome dele de Jacó para Israel. Mas, igreja, muitas pessoas vão ter um encontro com Jesus para pôr a vida em ordem, para passar um conserto de tudo aquilo que fez, porque às vezes não obedeceu, porque às vezes não tomou as decisões corretas, porque às vezes, como eu disse, tem um talento e não cumpre. E aí Deus vai chamar essas pessoas e vai ter um tete-a-tete com elas, e vai ter ali um acerto. E aí, vai fazer ou não vai? Vai dar andamento ou não vai? Até uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher, hoje ela já é falecida, que ela fala que Deus deu uma ordem para ela, e ela falou: não vou cumprir, não vou fazer. E um dia ela estava num leito de hospital, não morre, ela fala que teve a visão do próprio Cristo, que chegou para ela e falou assim: se você não fizer, você vai morrer. E ela fala: então me cura que eu faço. E no testemunho dela lá, ela fala que ela foi curada instantaneamente, nem os médicos acreditavam naquilo. E aí ela começou o trabalho que Deus pediu para ela, e fez um grande trabalho, fez uma grande obra, levantou um grande ministério. Mas teve ali um acerto com Deus. Não vamos nem nas coisas seculares que estão fora da Bíblia. Vamos na Bíblia. Simone até pregou aqui, a pastora até pregou aqui há um tempo atrás. Jonas. Ah, não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis. Aí acontece tudo aquilo, jogam ele no mar, lá na barriga do grande peixe, ele tem um acerto com Deus. E ele reconhece, ele pede perdão, e ele fala: se eu sair daqui, eu vou fazer o que o Senhor pediu. E então o peixe cospe ele lá, e ele tem que ir para Nínive. Agora ele pega a embarcação na direção correta, faz o que Deus mandou, mas ele teve um encontro com Jesus para um acerto, para pôr a vida em ordem.
Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, graças a Deus que Deus teve misericórdia e permitiu o acerto na vida de Jacó, na vida de Jonas. Vou dar um exemplo para vocês bíblico, na vida de Nabucodonosor, pastou 7 anos, mas depois de 7 anos ele ergue os olhos para o céu, reconhece que o Senhor é Criador de todas as coisas, e então ele é restituído. Agora, e o seu filho Belsazar? Não. Ele pecou contra o Senhor e naquele mesmo dia ele morreu. Naquele mesmo dia, Jesus voltou para ele, vamos falar assim, porque ele padeceu. Igreja, todos os dias nós vamos ter um encontro. Agora, vai ser um encontro para se esconder do Senhor? Vai ser um encontro para surpreender o Senhor? Vai ser um encontro para você ter um chamado de Deus? Ou vai ser um encontro para você ter um acerto com Deus? Porque você não está fazendo aquilo que Ele te pediu, aquilo pelo qual Ele te chamou. Tem pessoas que padecem, igreja, padecem dificuldades, padecem necessidades, padecem situações, mas não mudam por quê? Porque não querem obedecer. Eu agora com os meus 42 anos, já de ministério aí, vários anos, mais de 10 anos já de pastor, eu entendi uma coisa, igreja, não entro mais em problema das pessoas, porque elas plantam, elas colhem. O que eu posso fazer é aconselhar, mas não fico mais ponderando por que não. Porque as pessoas elas tomam as decisões e elas depois não querem consequências. Elas fazem as coisas erradas e depois não acreditam que a consequência não vai vir. Esses dias para trás uma pessoa estava lamentando lá no carro, lá no banco de trás, eu falei, minha senhora, eu vou falar uma coisa para você, isso daí Deus não está nesse negócio aí não. Mas como assim? Eu falei, não está, porque é a tua escolha, você escolheu, agora, é consequência. Agora, se a senhora fala que está doente, se a senhora fala que é isso, é aquilo, tal, aí nós vamos orar. Agora, essa escolha aí é perdão, tem que pôr o joelho no chão e pedir perdão, reconhecimento, tem que chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu errei, eu ia falar outra palavra aqui, mas Simone está olhando para mim, eu errei, eu escolhi errado, eu fiz errado, e agora a consequência desse meu erro é isso, me ajuda, mas reconhecimento. Mas o que as pessoas fazem hoje? Eu errei porque o fulano, eu errei porque o ciclano, eu errei porque eu estava vulnerável. Não, você errou porque você quis, você escolheu o erro, você escolheu a falha, e agora você tem que ter um encontro com Jesus, para ter um acerto com Ele, para falar assim, Senhor, eu escolhi isso aqui, e agora estou pagando o preço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? A hora que Natan fala, foi você que pecou, o que ele fez? Mas Natan, é porque você não viu a mulher pelada, irmão, se você visse, você também caía. Não, errei, não retires de mim o teu espírito, me perdoa. A Bíblia fala que Natan nem saiu da sala de Davi, Deus falou para ele, pode falar que ele está perdoado. Sabe por quê? Porque reconheceu, errei, falhei, não foi ninguém, foi eu. Igreja, muitas vezes nós vamos ter um encontro com Jesus para um acerto. E por último, Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho
atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Igreja, muitas vezes o nosso encontro com Jesus vai ser para uma missão. Deus tinha uma missão para Moisés, sim ou não? Qual que era? Volta lá para o Egito, e eu vou libertar o meu povo através de você. E sabe o que é engraçado? Isso aconteceu quando ele tinha 80 anos. 80 anos Moisés tinha quando ele teve essa visão. Quando ele tinha 40 anos, o que ele queria, igreja? Eu já preguei aqui na igreja. Libertar o povo. Tanto é que ele foi lá para visitar o seu povo, que era oprimido. Ele ainda era príncipe no Egito. E ele viu um soldado egípcio espancando lá um judeu. Ele briga com o soldado egípcio e o mata, sim ou não? E por isso ele sai em fuga e vai para as terras de Jetro, o seu sogro, e fica lá, que depois veio a ser o seu sogro, né? E fica lá 40 anos. 40 anos depois, a hora que ele estava com 80, Deus aparece para ele no meio de uma sarça e fala assim: volta para o Egito, que aquilo que estava no seu coração é uma missão que eu te dei. E agora é a hora de você fazer. Agora é a hora de você cumprir. Agora é a hora de você realizar aquilo que você gostaria. E eu vou usar a sua vida para isso. Querendo ou não, igreja, tudo aquilo que Moisés tinha passado e estava passando naquele momento, era o quê? Deus preparando ele. Deus capacitando ele para uma missão. Às vezes o encontro que você vai ter com Jesus é para uma missão. Igreja, eu sempre falo, e isso, cada dia mais eu estou convicto disso. Todos nós sabemos o que Deus, Jesus, quer de nós. Não cumprimos porque somos desobedientes. E aí nos escondemos como Adão e Eva. Não queremos ser como Enoque e andar com Cristo. Mas queremos ser como Jacó e enganar e usurpar e tentar levar a vida de qualquer maneira, empurrando com a barriga. Mas não queremos ter o compromisso de Abraão, de largar tudo e seguir Jesus. Largar tudo e estar na presença do Senhor. Porque deixar tudo, igreja, muitas vezes é deixar aquilo que você gosta, muitas vezes é deixar aquilo que te satisfaz, muitas vezes é deixar aquilo que te alegra, para poder servir, para poder ter um encontro com Cristo. Igreja, nós precisamos aprender que ter um encontro com Cristo, estar com Cristo, é muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa almejar e buscar. Mas nós temos que querer estar com Ele, nós temos que escolher estar com Ele, nós temos que deixar tudo para estar com Ele. Mas nós podemos estar como Jacó, enganando e tentando receber as coisas do Senhor, mas um dia Jesus vai ter um encontro conosco para um acerto de contas. Vai falar: te coloquei lá, te abençoei, te capacitei, olha para a sua vida tal época, olha para a sua vida em tal época, para você ver como eu te honrei, e o que você fez? Como que você agiu? Igreja, nesta noite,
queira ter um bom encontro. Queira se encontrar com Jesus. Queira estar com Jesus. Ore como aquele servo de Abraão. Senhor meu Deus, dá-me um bom encontro. Aquele servo, naquela época, ele ora da seguinte maneira: ó Deus de Abraão, o meu Senhor, meu patrão, vamos falar assim, é o jeito que vocês entendem, meu patrão, dá um bom encontro para aquilo que eu fui designado, que no caso, arrumar uma esposa para Isaac. Agora hoje não, o véu foi se rasgado, nós temos acesso direto ao trono de Deus. Você não precisa mais orar assim: ó Senhor, Deus do pastor Júnior lá da igreja Sou de Cristo, dá-me um bom encontro. Não, você pode ir direto no Pai. Ó meu Deus, meu Senhor, dá-me um bom encontro, nisso aqui que eu estou passando, nessa necessidade, nisso aqui que eu estou vivendo, e você vai ver que Deus vai conduzir a sua vida até aquilo que é o melhor. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Eu também vou orar pelos dízimos e pelas ofertas. Aí a hora que eu encerrar, vocês podem vir aqui à frente, colocar o seu dízimo, a sua oferta. Você que vai fazer via o Pix da igreja, fique à vontade, e nós vamos orar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Segure na sua mão a sua oferta neste momento. Vamos orar primeiro pelos dízimos, pelas ofertas, e depois nós já encerramos em seguida.